É uma grande alegria estar aqui com os irmãos. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus pela esta oportunidade de estar aqui com vocês e também agradeço à minha família que também aceitou este convite de virmos aqui para passar um sábado com vocês. Agradeço a Deus, também agradeço à Cristina e também ao Carlos, são os nossos queridos que nos lembramos com todo o gosto e prazer deles. Também fico contente de ver aqui o casal, apesar de nós nos encontrarmos muito raro na zona do Montijo, não é? Por também de onde nós vivemos até aqui, provavelmente são mais de 300 quilômetros, é um pouco longe. Também gosto de ver algumas caras que já há muito tempo não vejo. E, sabem, eu fico muito sensibilizado na escola sabatina. E eu não tenho palavras para agradecer a Deus as maravilhosas lições que vêm ao tempo e nos ajuda para nós nos formarmos e nos prepararmos o nosso caráter. Neste sábado, irmãos, vamos estudar um tema que foi um pouco difícil para escolher o nome do tema, sabem? Isto fez lembrar, assim, mexer um pouco na panela, como o profeta, quando o profeta fez o comer não saiu tão bem. Diz, homem de Deus, há algum problema, há morte na panela. Então ele colocou um pouco de sal e mexeu na panela, no comer, e o comer saiu bem, saudável. Eu coloquei aqui um título, irmãos, provavelmente é quase no fim do estudo. Nós sabemos de entender onde é que me inspirei para colocar este título. Contudo, se os irmãos acham bem colocar na vossa mente um outro título, vocês podem fazer. A sua experiência deve ser a nossa. Nós lemos aqui em Jó, apega-te a Deus e viva em paz. Gosto mais da tradução romana. A tradução romana diz, faz amizade com Deus. Olha, procurei em várias Bíblias para ver a diferença. A outra parte, a outra tradução diz, reconcilia-te com Deus. Eu não sei como é que está escrito nas vossas Bíblias, mas é um versículo que eu gosto imenso. Este versículo de Jó aqui nos ajuda para nós nos apegarmos a Deus e viver em paz. Assim te sobreviverá o bem. Durante o período da quarentena, provavelmente muitos de nós, ou todos nós pensamos, como é que nós poderíamos ter uma relação, ou como é que nós poderíamos conhecer um pouco Deus a mais. Tenho de confessar que a oração da Cristina revigorou-me um pouco, deu-me força. Sabem, muitas das vezes quando nós temos a dirigir a palavra de Deus, nós também somos humanos, mas Deus usa os seus instrumentos e é o próprio Deus que te ajuda. Então, neste período da quarentena, nós pessoalmente damos graças a Deus que vivemos assim um pouco no campo, embaixo num castelo, onde há provavelmente 200 ou 300 ou máximo 400 pessoas a viverem, temos campo, fazemos agricultura biológica e por aí fora, mas não tivemos da quarentena. Nós saímos para o campo, saímos com as crianças, temos lá uma bonita paisagem numa barragem e de facto aquilo era muito inspirador por nós. Contudo, nós tivemos em contacto muitos irmãos. Temos os irmãos na zona de Madrid, irmãos que ficaram literalmente 3 ou mais de 4 meses inseridos em 4 paredes, irmãos. As crianças, eles não sabiam o que havia de fazer. E mais uma vez eu vi tão bênção grande é uma pessoa sair um pouco da cidade, ter uma casa, ter um pouco de terreno ou estar em contato mais com Deus na natureza. Contudo, algumas perguntas que às vezes eu faço mesmo a mim, ou vocês também podem fazê-las. O que é que eu preciso para iniciar um relacionamento com Deus? Eu não sei se as obras da caridade vão ajudar alguma coisa. Eu não sei se
se vou tentar ser uma pessoa melhor, vai ajudar a alguma coisa. Contudo, nós encontramos na Bíblia, eu gostava que vocês me ajudassem também na Bíblia, nós encontramos na Bíblia a resposta como é que nós podemos ter um melhor relacionamento ou como é que nós podemos conhecer a Deus. Existem 4 princípios. O primeiro princípio encontramos, primeiro princípio diz, Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. É por isso no João 3,16, sabem, irmãos, eu não consigo falar sobre a palavra de Deus sem mencionar um dos mais bonitos versículos da Bíblia. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, irmãos, mas tenha vida eterna. Este é um versículo que nós sabemos de ver um pouco mais para frente e eu tenho de interiorizá-lo pessoalmente. Não deve ser, digamos, um versículo que é geral. E eu tenho de interiorizá-lo pessoalmente. E de facto, o Cristo diz, eu venho para dar a vida em abundância. Tenho de reconhecer que é um livro que me ajudou para me inspirar um pouco. Eu gosto imenso deste livro, é o meu preferido, Como Encontrar a Paz Interior. Não quero fazer publicidade dele, mas é um livro muito doce. É um livro onde encontramos paz, onde encontramos arrependimento, onde encontramos a Cristo e onde encontramos uma vida em abundância. Contudo, antes de lermos dele, existe uma promessa em Jeremias 29, 13. Eu gostava que os irmãos me ajudassem em Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Muito obrigado. Vão ser alguns versículos que vocês conhecem, não há novidade nenhuma. Contudo, a palavra de Deus é nova. E vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Irmãos, este versículo nos ajuda a entender que nós temos de procurar a Deus de todo o coração. E de facto, aqui na página 41, Como Encontrar a Paz Interior, há aqui um subtítulo muito bonito, Vida em Abundância. Diz a palavra de Deus o seguinte, o coração inteiro deve ser rendido a Deus, pois do contrário jamais será operada em nós a mudança pelo qual devemos ser restaurados à sua semelhança. Nós temos de nos entregar a Deus por completo. Porque por Deus deseja curar-nos e tomar-nos livres. Mas uma vez que isso requer uma completa transformação, uma renovação de toda a nossa natureza deve entregar-se inteiramente a Ele. Mais um pensamento. Não podes mudar teu coração, nem podes por ti mesmo dar a Deus as tuas afecções, mas podes escolher servi-lo. Pode entregar-lhe a tua vontade, então operará em ti o querer e o fazer segundo a sua boa vontade. Assim toda a natureza será posta sob o controle do Espírito de Cristo, tuas afeições centralizar-se-ão nele, teus pensamentos estarão em harmonia com ele. Agora atenção aqui, irmãos. O desejo de ser bom e santo é correto em si mesmo, mas só ficar no desejo de nada valerá. Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Não chegaram ao ponto de entregar sua vontade a Deus. Não escolheram agora ser cristãos. Eu gosto muito como Deus deixou as coisas, irmãos. Mesmo na escola sabatina, vinha o aspecto, não é que Deus amou mais, ou gostava mais de um e não gostava mais do outro. Deus deixou no seu livre-arbítrio. Contudo, nós temos de escolher, diz aqui a palavra de Deus. Por que será que a maioria das pessoas não experimenta conhecer a Deus, ter uma vida em abundância? Diz a palavra de Deus em Romanos 3:23, que o homem é pecador e está separado de Deus. Vamos em Romanos 3:23, irmãos.
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muito obrigado, irmã. Porque todos pecaram, irmãos. Todos nós pecamos. Mesmo o nosso exemplo na escola sabatina, nós vimos. O Jacó também era uma pessoa, falhava, era um ser humano como nós. Contudo, ele gostava, ele amava as coisas de Deus. Nós nos lembramos, no princípio, quando o homem foi criado, qual era o seu relacionamento com o seu Criador? Adão e Eva falavam com Deus como nós falamos, irmãos. E os seus anjos, quando eles se reuniam, os anjos vinham e então conversavam com eles. Lhe transmitiam o que Deus, ou qual eram os seus planos que Deus tinha com eles. Mas por causa da sua desobediência e rebeldia, eles escolheram o seu próprio caminho. E o seu relacionamento com Deus se desfez. Houve um corte, irmão. É por isso, umas páginas mais à frente, em Romanos 6:23, diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, neste caso, uma vez que houve uma separação, havia necessidade de alguém fazer com que este corte deveria ser resolvido. Diz a palavra de Deus que, dando aqui um exemplo, o Enoque até 65 anos conheceu a Deus de uma forma diferente. Mas quando nasceu o seu primeiro filho, irmãos, ele entendeu o amor de Deus de uma forma diferente. Vamos ver o que diz no livro de Judas 1:14. Mesmo quase no fim da Bíblia, a respeito deles também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: o Senhor veio com seus milhares dos santos. Temos o Enoque. Sabem qual era o tema predileto do Enoque? Do que ele mais gostava de falar? Da segunda vinda de Cristo, irmãos. E isto num período de tempo quando o mundo antediluviano que ele estava a viver, no tempo do Noé, só praticamente fazia o que as pessoas fazem hoje em dia. Só comiam, bebiam, não se preocupavam com muitas coisas. E quando eles viam que o Enoque não buscava as coisas, não se preocupava com as riquezas ou com ter uma vida diferente, e eles diziam que eles não eram uma pessoa tão saudável. Contudo, Enoque se preocupava com as pessoas, falava sobre o amor de Deus. E então, Enoque, irmãos, o Enoque fica na história, criou uma relação com Deus tão próxima, nunca Enoque viu a Deus como nós nos vimos uns aos outros, porque o ser humano não pode ver a Deus, pelo menos assim como nós nos encontramos. Contudo, ele conseguiria ver Deus pela fé, diz que caminhava ao lado dele. E Enoque conseguiu ter uma relação com Deus tão próxima, irmãos, que diz que Deus amou tanto, né, o Enoque, que levou ele em vida, irmãos. E então, isto já passaram milhares de anos. E o Enoque, certo é que a palavra de Deus, a Helena White viu Enoque passear pelos outros mundos. E então, podemos ver até onde nos leva uma relação com Deus. Contudo, Deus é um Deus santo e o homem é pecador. Houve um grande abismo quando os nossos primeiros pais tomaram a decisão de escolherem diferente, podemos dizer assim. Então, isto encontramos como encontrar a paz interior, a página 14. Um pensamento muito bonito. É-nos impossível por nós mesmos escapar do abismo do pecado no qual estamos submersos. Nosso coração é mau e não podemos mudá-lo. Quem do mundo tirará o puro? A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Nem a verdade o pode ser. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm sua própria esfera de ação, mas neste ponto não têm poder. Podem efetuar uma mudança exterior no comportamento, mas não pode mudar o coração. Não podem purificar as fontes da vida. Deverá haver um poder interior, uma nova vida proveniente de cima, antes que os homens sejam
convertidos do pecado para a santidade. Este poder é Cristo. Podemos fazer muitas coisas, irmãos, mas fica de uma forma superficial, fica de uma forma, digamos, exterior. Agora, por que será que Deus diz: vocês precisam do coração novo, um coração que bate de dentro para fora? Ou seja, quando o Espírito Santo vai trabalhar no nosso coração, nós vamos ser diferentes, irmãos. Diz que deverá haver um poder operador no interior, uma nova vida proveniente. Este poder é Cristo. A terceira lei nos dá resposta para este problema da separação. O princípio, Jesus Cristo é a única salvação. Por quê? Porque nós encontramos em João 14, versículo 6, algo que o próprio Jesus Cristo disse. João 14, versículo 6. Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito obrigado. Os seres humanos dizem que todos os caminhos vão para Roma, não é? Mas nem todos os caminhos vão para os céus, irmãos. Só existe um único caminho que nos leva ao céu. E este caminho é o próprio Jesus Cristo. Certo é que ele diz aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Cristo é o elo de ligação. Nós lemos há pouco que houve um abismo, houve uma necessidade de alguém se vem aqui na Terra para se colocar no lugar do homem, para fazer a ligação com o próprio Deus. E ele morreu na cruz, no meu lugar e no seu lugar. Agora, na página 17, neste livro, há um pensamento muito bonito que eu gostaria de falar aqui com os irmãos. O coração de Deus anseia por seus filhos terrestres com o amor mais forte do que a morte. Ao conceder seu Filho, derramou sobre nós todo o seu num único dom. A vida, a morte e a intercessão de Salvador, o ministério dos anjos, as súplicas do Espírito, a operação do Pai, em tudo e sobretudo o incessante interesse dos seres celestiais, tudo está empenhado em favor da redenção do homem. Uma pergunta: como é que é mais fácil, nos perdermos ou ganhar o céu? Fico contente que se calaram, se vocês aceitaram aquilo que disse a Cristina e o Carlos. Fico contente de ouvir esta resposta. Irmãos, é muito mais fácil nós ganharmos o céu. Por quê? Irmãos, olha o que temos aqui, irmãos. Deus nos amou tanto que entregou o seu Filho por nós. Jesus Cristo veio para morrer para os nossos pecados. Mas ainda, todo o céu está interessado em nós. Diz a palavra de Deus, quando uma alma aceita Cristo como seu Salvador pessoal, ou se reconcilia com Deus, pode haver uma alegria aqui na terra. Mas lá no céu há uma festa imensa. Ou seja, todo o céu, tudo está praticamente a trabalhar para mim. Todo o céu está interessado para eu me salvar. Contudo, nós precisamos de conhecer o quarto princípio, irmãos. Precisamos de receber Cristo como Salvador pessoal. Eu frisei um pouco no princípio, contudo, temos isto de levar como se for um convite pessoal. E para entendermos isto bem, em João 1, versículo 12... Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Muito obrigado. É uma promessa, é um versículo muito lindo, irmãos. A todos que o receberam, a todos que aceitaram Cristo como seu Salvador pessoal, então, deu-lhe a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Ser um filho de Deus, irmãos, muitas das vezes nós não pensamos mesmo na profundidade das coisas. E é algo que nós, seres humanos, não podemos descrever. Contudo, para ser o filho de Deus, irmãos, em Apocalipse 3 e 20, diz: eu estou à tua porta e eu bato. Jesus Cristo tem uma maneira diferente do Satanás de trabalhar. Jesus Cristo só pode entrar no meu ou no seu coração só se nós abrimos a porta.
É uma porta que se abre de dentro para fora. E então, no momento quando eu vou abrir a porta, o que acontece? Tenho certeza que todos vós têm amigos, têm pessoas que gostam de verem. Contudo, quando existe um dos teus melhores amigos, ou um amigo que nos visita, ou fica uma noite ou algum tempo na nossa casa, o que é que nós fazemos, irmãos? Recebemos com um abraço, convidamos para estar conosco na mesa, falarmos com eles, abrimos o nosso coração. Com Jesus Cristo é a mesma coisa. Nós temos de levar a Jesus Cristo, irmãos, de uma forma pessoal. Olha o que está escrito em Parábolas de Jesus 312. Quando abrimos a porta do nosso coração, nós nos sujeitamos a Cristo. Nosso coração se une ao céu. Nossa vontade emerge em sua vontade. Nosso espírito torna-se um com o seu espírito. Nossos pensamentos serão levados cativos a ele e vivemos a sua vida. Uma vida que se mete com a vida de Deus. Tenho certeza, irmãos, que estas bonitas palavras que nós encontramos em parábolas, que no momento quando nós nos sujeitamos a Cristo, ou seja, nós temos de esquecermos de nós, como dizia o Paulo, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Receber a Cristo implica arrependimento, deixar de confiar em nós, mas crendo que Cristo é o único que pode perdoar os meus ou os seus pecados. Diz a pena inspirada, faria-nos bem meditar 1 hora por dia nos últimos acontecimentos desde o jardim do Getsemane até na cruz do Calvário. É possível, provavelmente, que vocês fazem mais ou menos como eu faço. Fazemos a oração da noite, no quarto, e vai deitar-te. Mas depois, antes do sono vir, penso eu, que nós pensamos como é que correu o dia. Fazemos assim uma breve reflexão ou recapitulação, como é que começou o dia desde a manhã e até a noite. Se pudermos, irmãos, mesmo assim na cama, como estamos deitados, seria bom, nós poderíamos pensar como Jesus Cristo foi no jardim do Getsemane. Diz a palavra de Deus que se fosse uma alma que aceitasse Cristo como seu Salvador pessoal, Cristo não se importava e morria para aquela alma. Para aquela alma poderia ser salva. Contudo, Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, que por 3 vezes, irmãos, orou o Pai. E ele se submeteu à vontade do Pai. Jesus Cristo tinha uma comunhão contínua. Há um versículo muito lindo em Hebreus 5, versículo 7. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Muito obrigado. Quando nós vemos este versículo, irmãos, Jesus Cristo estava com o Pai, irmão. Ele era Criador. E tudo se fez através de Ele. Contudo, aqui, como é que nós encontramos o Cristo? Encontramos o Cristo derramar lágrimas, irmãos. Entregar, submeter a sua vida a Deus. Como? Diz, com grande clamor e lágrimas, ofereceu orações e súplicas. Aquele que poderia livrá-lo da morte, e tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus. No livro O Desejado de Todas as Nações, a página 300, há um pensamento muito lindo, irmãos, muito bonito. Eu gostava de lermos junto. Sendo um conosco, participando das nossas necessidades e fraqueza, dependia inteiramente de Deus. E no lugar secreto da oração, buscava força divina a fim de poder sair escudado para o dever e para a aprovação. No mundo do pecado, Jesus suportou lutas e torturas da alma. Em comunhão com Deus, podia aliviar as dores que o esmagavam. Aqui encontrava conforto e alegria. Acho que nós não temos assim muita noção de como é Jesus, com Filho de Deus, ser igual
com Deus, mas não usurpou, não é? Contudo, como é que nós encontramos o Cristo? Encontramos o Cristo no lugar secreto da oração e então e derramar lágrimas. Depois de um dia de trabalho, e podemos pensar que o dia de Cristo de trabalho era muito diferente da nossa, irmãos. Nós até mesmo comprar a pão da esquina ou fazer algumas coisas, a gente praticamente só vamos de carro ou de meios que temos hoje em dia. Jesus Cristo, toda a vida dele praticamente andou só a pé. Depois, durante o dia, muitas das vezes, ele rejeitava a sua alimentação, a sua refeição, então oferecia aos outros. Mas depois de um dia inteiro de curar, de ajudar e fazer bem, ele não ia descansar. Ele se retirava, diz a palavra de Deus aqui, e ele tinha um lugar secreto de oração. E ele diz que suportou lutas e tortura de almas em comunhão com Deus. Em Cristo, o grito da humanidade chegava até o Pai da infinita piedade. Como homem, suplicava o trono de Deus, até que a sua humanidade estivesse carregada como a corrente celestial, como a qual pudesse unir a humanidade e a divindade. Mediante a comunhão contínua, recebia vida de Deus, de maneira a poder comunicar vida ao mundo. A sua experiência deve ser a nossa. Foi aqui que eu me inspirei, pela graça de Deus, eu gostei muito desta parte. Então, encontramos aqui Cristo diz que ele suplicava, irmãos. Com uma mão podemos dizer que segurava o trono de Deus e com a outra mão se preocupava comigo ou consigo. E então diz que mediante a comunhão contínua recebia a vida de Deus de maneira a poder comunicar vida ao mundo. A sua experiência deve ser a nossa. Temos aqui este exemplo muito bonito de Cristo, que ele, assim como falamos, estando no jardim do Getsemane, depois de ser julgado uma noite, depois na sexta-feira da manhã, irmãos, foi julgado e então elevado para que ele levou a uma cruz que não pertencia a ele. Contudo, o que é que ele fez? Ele trilhou este caminho, ele chegou até a cruz do Calvário e ele morreu por mim e por si. Nós lemos em Jó 22, 21, vamos voltar um pouco no Jó 22, 21, porque há aqui alguma coisa que eu gostava podemos analisar juntos. Jó 22, 21. Apega-te a Deus e vive em paz. Assim te sobreviverá o bem. Eu tirei deste versículo, irmãos, sete passos. O primeiro passo, uma vez que uma pessoa se apega a Deus, que conhece a Deus, ou quer ter uma relação melhor com Ele, já recebe o perdão do pecado. O segundo passo é a certeza da salvação. E depois vai ter a paz da consciência, vai ter a vitória sobre o pecado, vai ter apoio na aprovação e vai ter a alegria de servir. E por fim, o ponto 7, vai haver participação no reino da glória. Apenas saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu na cruz pelos nossos pecados não é suficiente, irmãos. É necessário receber o Cristo pela fé por meio de uma decisão pessoal. Assim como vinha na escola sabatina, eu entendo que Esaú não recebeu a Cristo como seu Salvador pessoal. Ele não gostou das coisas de Deus. Ele amava mais coisas terrenas. E a palavra de Deus diz que o Jacó gostava das coisas de Deus. E esta decisão pessoal, irmãos, Deus deixou-nos o livre-arbítrio. Deus deixou-nos cada um de nós escolher. E para a conclusão do nosso estudo desta manhã, vamos ler em João 6:37. João 6:37. É uma promessa, é um versículo muito bonito. Todo aquele que o Pai me dará, virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Isaías 1, versículo 18, diz: os vossos pecados podem ser vermelhos como a escarlata,
Vocês podem estar indiferentemente que tipo de pecados ou o que é que vocês fizeram. O convite de Deus se estende desde Isaías 1:18, desde Mateus 11:28 a 30, vinde exatamente como vocês estão. E então, o que acontece quando uma alma se dirige a Deus ou a Cristo? Diz aqui a palavra de Deus, uma promessa, irmãos. E diz que, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Nós não devemos fazer-nos dos bonzinhos ou ser mais bonzinhos para ir lá ter com Cristo. Não, nós temos de ir a Cristo, irmãos, exatamente como é que estamos. E ao fazer isso, diz a palavra de Deus, que de modo algum Jesus Cristo vai nos rejeitar. Que Deus nos ajude, irmãos, cada um de nós podermos ou ter uma experiência mais próxima com Cristo. Uma relação que vai nos aproximar-nos mais dele. Porque temos esta promessa que está mencionada aqui, que Ele nunca vai rejeitar alguém, irmãos. Indiferentemente de como é que nós estamos. Nós entre nós, os seres humanos, ainda sabemos que uma pessoa é bem vestida, provavelmente vem aqui mais nas cadeiras da frente. E se outra pessoa está assim um pouco diferente, fica lá atrás ou provavelmente é em pé. Deus não faz isso como aprendemos na escola sabatina, irmãos. Agora, o que Deus quer, irmãos? Quer uma colaboração com o ser humano. É por isso Ele diz, filho, dá-me o teu coração. Então que Deus nos ajude para nós nos dirigirmos a Ele, para ter uma relação melhor com Deus, porque Ele nunca vai rejeitar alguma alma. Esta é a minha oração para mim e para vocês. Amém.